Ou, ao inverso, imaginou que Deus pensasse igual a nós. Porque às vezes nós queremos tomar uma posição em determinados momentos, que aquela posição poderia toda uma comunidade entender. Se Deus fosse agir como nós agimos, em determinados momentos, com certeza, a decisão poderia toda uma cidade em situação difícil. Ainda bem que os nossos pensamentos são mais baixos, são mais pequenos que o pensamento de Deus. Porque Deus, Ele sabe o que faz. Eu estava meditando aqui no livro de Lucas, no capítulo de número 18, no versículo de número 18 também. Está escrito assim: e perguntou-lhe um certo príncipe. Diga comigo, príncipe. Para a igreja poder entender. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que ele de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Sabe dos mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Amém? Todas essas coisas eu tenho feito. Eu sou uma pessoa que conhece a Bíblia, Jesus. Jesus, olha, eu sei exatamente o que está querendo dizer essa passagem bíblica que o Senhor deu para mim. Jesus, eu conheço Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, eu conheço desde do livro Antigo Testamento até o último livro da Bíblia, eu conheço tudo. Eu sou uma pessoa formada, estudada. Então Deus não está falando com qualquer um. Jesus não está falando com um cidadão que conhece, um cidadão que sabe. Tem muita gente que pensa que sabe demais, até quando está se falando com o próprio Deus. E ele era aquele camarada. Ele achava que ele sabia de tudo. Então, se for isso aí basta, com certeza, eu já sou uma pessoa que estou salvo. Eu posso partir para a glória hoje e com certeza, hoje mesmo vou estar lá guardado, protegido, vou estar embaixo da graça do Senhor, porque eu conheço os mandamentos. Olha, se tem uma coisa que eu tenho que fazer é honrar meu pai, é honrar minha mãe. Se tem uma coisa que eu tenho que fazer, Jesus, eu tenho que levar a lei. Então está tudo bem comigo. Eu sou até um príncipe. Eu estudei nas melhores escolas. Eu fiz as melhores faculdades. Eu sei de tudo. Então está tudo bem comigo. Então, tchau, Jesus. Estou indo embora. Estou salvo, né, Jesus? Tchau. Ei! Volta aqui. Preciso te falar ainda. Ainda te falta uma coisa. Entenderam isso? Ele fala para Jesus. Naquele momento ele considera que ele já está salvo. Ele está apto a entrar na glória a qualquer instante. Porque ele, além de ser rico, que isso é um privilégio também dado a algumas pessoas, mas pelo próprio Deus, porque o próprio Jesus disse uma vez, quando ele estava sendo julgado dentro do sinédrio, quando alguém disse assim: olha, você sabe que se eu quiser, eu tenho poder para aqui absorver essa condenação. Olha para mim, Jesus, estou falando com você. Você sabe que eu posso te salvar dessa situação, desse quarto, você vai ser condenado, você vai ser crucificado, você vai ser morto. Eu tenho poder de te absolver dessa condenação. Jesus olha para ele e diz assim: você está muito enganado, porque nenhuma autoridade tem sobre mim se o alto não fosse ligado. Quer dizer, toda autoridade que eu possa ter, todo conhecimento que eu venha adquirir aqui nesse mundo, ainda não é nada diante da glória do Deus que nós servimos. Não é nada. E já permito, então, para a glória, Jesus, tchau, estou salvo. Jesus disse:
Então, Senhor, pode falar. Você fez a melhor faculdade. Você é um príncipe. Você conhece a lei de Deus e a lei dos homens. Você conhece todos os costumes e todas as ações divinas. Mas eu tenho algo para te dizer. Para, Jesus. Ainda te falta uma coisa. Uma coisa só, Jesus. Depois de tudo isso aí, eu vou tirar de dentro. É muito pouco para quem sabe tudo, não é? Uma coisa só não é pouco para quem sabe tudo? Então, Jesus, o que é que o Senhor quer que eu faça? É simples. Vai, pega todos os bens que você tem, pega toda a sua riqueza, o seu patrimônio, vende tudo isso, vai pelo vilarejo, pelas ruas, e começa a repartir tudo isso com os necessitados, com os pobres. Irmão, você estava lendo a passagem da Bíblia que diz assim: tem o dom que é a oração do justo. E Deus vê quando o justo ele faz uma caridade. E a Bíblia diz que a caridade está diante de Deus, missionário. Eu li a Bíblia que toda vez que você dá alguma coisa para alguém de coração, porque você viu que aquela pessoa está necessitando, precisando, você não deu porque você tem muito, você não deu porque você é rico, você não deu porque você quer se aparecer, você não deu porque quer que todo mundo veja você dando, você deu porque mereceu que tem alguém que está precisando. A minha vida, a sua Bíblia diz que no momento que você dá, automaticamente Deus vai dizer: lá está um dos meus filhos que tem um coração igual ao meu. Deus vê isso, porque Deus é a única, a grande coisa, a maior joia que tinha na glória. Deus olhou e viu: você estava necessitado, eu estava necessitado, a igreja necessitada, e Deus falou: eu vou dar alguma coisa para eles, porque eles estão necessitados. Olha, eu vou dar Jesus Cristo, meu filho, que vai salvar essa humanidade. E ele não pegou Jesus pela humanidade. Então, quando eu dou alguma coisa missionária, quando eu faço uma caridade, eu não posso fazer com a mão assim: olha, eu estou dando, viu? Eu estou contribuindo porque eu sou o cara. Não, tem que contribuir assim, esconder a mão e falar assim: estou contribuindo por amor, porque eu conheço a necessidade da obra de Deus. E o Jovem Rico não entendia isso. Ele era assim, ele era estudado, mas ele não compreendia os ministérios de Deus. Aplauda o Senhor agora, toda a dia, aplauda o Senhor, aplauda ele, porque você conhece a obra de Deus, aplauda ele porque você sabe que Deus te conhece. Porque os meus pensamentos, não são iguais aos pensamentos de Deus. E nem os pensamentos de Deus são iguais aos meus pensamentos. É a mensagem que foi lida. O jovem rico não compreendia esse mistério. O jovem rico achava que só pelo fato de ter um pouco mais do que os seus semelhantes, ele achava que por ter um pouco mais do que os seus irmãos, ele já era melhor. Mas ficam comigo agora, você que está aprendendo como servir a Deus de verdade. Ninguém é melhor do que ninguém. Você que quer aprender a Deus, você quer repetir isso de novo. Ninguém é melhor do que ninguém. O que eu tenho como bem financeiro não vai me colocar numa posição superior à da igreja, a dos irmãos diante de Deus. O que o irmão que está aí na igreja tem na sua vida financeira, que eu não tenho, que eu não pude possuir, porque Deus não permitiu, ou porque não é a minha vez ainda, porque quando for a vez de você, não dá o direito de eu pensar que sou melhor, ou não dá o direito de meu irmão pensar que é melhor, porque diante de Deus somos todos iguais. O jovem rico não compreendia isso. Ele não entendia isso, é por isso que ele disse: então eu vou embora, porque eu estou salvo, eu tenho dinheiro, olha aqui, o bolso está cheio, até um dos amados que foi lançado, onde como eu tenho aqui, está aqui, Jesus, eu sou rico. Jesus disse: você é pobre, você não sabe nada, você não conhece nada, ainda está te faltando alguma coisa, porque você está preocupado com os bens dessa terra, mas eu vim apresentar uma riqueza que é muito superior à joia, superior ao ouro, superior ao
jovem rico não compreende isso. Como é triste quando a gente vai à igreja, a gente participa da comunidade, a gente está no meio, mas a gente não compreende isso. A partir do dia que nós passamos a compreender isso, as coisas começam a mudar aqui, queridos. Aqui, as coisas começam a mudar aqui. É quando eu olho para meus bens materiais, que possuo, e digo assim, eu não tenho tudo aquilo que eu amo. Eu amo tudo aquilo que eu tenho. Bonita essa frase, né? Não é minha, não. Aí eu vi em algum lugar. Mas eu tenho que lembrar que eu não tenho tudo que amo, mas eu amo tudo que tenho. E o que é tudo para mim? O que é meu tudo, igreja? O que é o tudo da igreja? Porque tudo que você tem, que eu tenho, juntando tudo que nós temos aqui, não é nada. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que tudo nesse mundo, tudo, até aquele tábua que a gente está nesse mundo, tudo que nós temos, o relógio que está na parede de casa, cavalo, tudo, essa poltrona linda, tudo, instrumento, tudo que é material, está conservado, está aqui em Apocalipse que temos para o grande e terrível dia do Senhor. Porque naquele dia, lá não entra carne, lá não entra cavalo, lá não entra instrumento musical. Instrumento musical lá já tem. E a Bíblia diz que instrumento musical lá é de ouro, é de prata, é de pico, é das pedras mais preciosas que existe. Lá também tem porta. Quem fica pensando, lá não é no céu, é tudo livre assim, não tem porta. Lá tem porta sim. E na nossa Bíblia diz que a rua lá é de ouro, os muros são de cristal, as paredes, as portas são de jaspe. Lá tem tudo do melhor, isso aqui é nada para ele. E o jovem não sabia disso. Ele pensava que a riqueza dele era grande coisa. Diga comigo, tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. Diante de Deus. Não Não é nada. Não é nada. Mas ainda bem que você tem. Porque Deus permitiu que você tenha. Então faça bom proveito do que você tem. Use direito o que você tem. Mas não pense que porque você possui alguma coisa, você está num patamar melhor que o seu irmão. Porque somos iguais diante de Deus. O jovem rico, quando ouviu aquela mensagem de Jesus, o jovem rico, quando ele viu, ele disse assim, é muito difícil ser crente. É difícil ser crente. Vou ter que parar de beber, vou ter que parar de fumar, vou ter que parar com a jogatina, vou ter que parar de cobiçar a mulher do próximo, vou ter que parar com isso, vou ter que parar com aquilo. Aí eu não quero esse negócio não. A minha vida está boa, eu vou conservar toda essa riqueza, vou conservar tudo isso, porque é muito difícil ser crente, é muito difícil ser cristão. Aí Jesus vai e diz assim, ei, vocês que estão me servindo, vocês